Desejar uma ótima tarde para a cidade de Vitória, dando início agora à segunda reunião ordinária dessa sessão legislativa na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Desejando também uma boa tarde a todos e todas presentes no plenário da nossa Casa de Leis, fazendo uma saudação especial aos convidados, a quem mencionarei daqui a pouquinho, convidando para poder fazer esse nosso debate, mas também ao meu amigo, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, que daqui a pouco vai poder começar a cobrar salário da Câmara, de tanto que está vindo aqui, o que muito nos honra e nos abrilhanta, meu amigo Pablo Lira. O vereador Leonardo Morgedin acabou de entrar no plenário também, para poder se assomar ao nosso trabalho aqui da comissão. Eu, inclusive, vou esperar o vereador Leonardo chegar aqui para a gente fazer um alinhamento sobre a ordem da nossa pauta, mas, de toda forma, já vou iniciando o nosso trabalho aqui hoje. Afinal de contas, nós temos como é padrão já na nossa comissão, eu tento, vereador Armandinho, a cada reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, fazer uma reunião temática, né? Tem as pautas que compõem a ordem do dia, para a gente poder, aos que ainda não conhecem o funcionamento das comissões, né? A gente tem uma ordem do dia para poder tratar dos projetos de lei. A Câmara, a mesa diretora, distribui os projetos de lei dos vereadores para as comissões temáticas em função das atribuições específicas, e aí as que tocam os assuntos ligados ao desenvolvimento econômico, os projetos de lei vêm para cá, para a gente poder apreciar especificamente o mérito dos projetos de lei na perspectiva e nas atribuições da nossa comissão. A reunião de hoje da nossa comissão trata com o tema Educação Científica e Desenvolvimento Econômico, um projeto estratégico para a Vitória. Esse é o tema do nosso debate. Estão aqui presentes nossos convidados, o professor Gabriel Lucchini, que além de professor da Física da Universidade Federal do Espírito Santo, também é secretário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, na seção aqui do Espírito Santo, que após algumas décadas desativada, está sendo retomada, inclusive já pude fazê-lo particularmente, mas agora faço em público, professor Gabriel, parabenizando pela iniciativa e dizer que para mim é uma honra participar, ainda que um pouquinho, desse processo de retomada de uma instituição tão respeitada como a SBPC. E também agradecendo a presença da professora Viviana Corte, que professora do Departamento de Ciências Biológicas, também da UFES, e coordenadora do LabPop, vai poder falar melhor do que eu sobre o laboratório daqui a pouquinho, e também meu amigo Nélio Sequim, que além de diretor da Aratu, eu já falei várias vezes da Aratu aqui, quando eu elenco as empresas que saíram da Tec Vitória, a Aratu e o próprio Nélio são exemplos vivos e concretos de como que o investimento em ciência, tecnologia e inovação pode reverter em efeitos positivos para a cidade, inclusive na geração de emprego, na desenvolvimento da nossa cadeia produtiva. Ele também poderá falar um pouquinho sobre isso, mas também aqui, além de diretor da Aratu, vem como coordenador técnico da AOceano, Associação Brasileira de Oceanografia, também para participar desse debate conosco. O vereador Leonardo Morgedin, te agradecendo também pela presença aqui. Eu tinha combinado inicialmente com o vereador Armandinho Fontoura da gente inverter, fazer os debates e depois passar para a nossa pauta, já que a gente precisava de 3 para deliberar. Queria perguntar a Vossa Excelência se, por acaso, prefere que eu desinverta a ordem para a gente pautar os projetos e, então, passar para o debate. Bom, primeiramente, parabenizar o vereador Pedro Trez pela reunião, pela condução da presidência, e agradecer também a presença de todos. Mas, vereador, eu sugeriria que a gente pudesse, em relação de ter a necessidade de ter o quórum para aprovação das matérias, nós aprovarmos as matérias em seguida a discussão, em razão por quê? Você bem sabe que a gente está nessa correria de reuniões externas, acabei de chegar de uma agora e a qualquer momento posso ser chamado para outras, em razão da questão política partidária da eleição desse ano. E aí a gente precisa correr o risco de repente, a gente obstruir a pauta em razão de não ter o quórum necessário. Então, a gente poderia colocar imediatamente os 2 projetos, são 2 ou 3, não é isso? 2.
dois projetos, botaria em votação, que a gente vai levar um pouco mais de 5 minutos ou 10 minutos para poder aprovar. Em seguida, a gente começaria a ter o debate para ter essa maior tranquilidade, que aí no debate não há necessidade de um quórum mínimo para a execução dos trabalhos. Maravilha. Então, havendo essa definição conjunta, já peço escusa aos convidados. A gente tinha combinado de inverter, mas é importante para o trabalho da nossa casa que a gente também avance com as pautas da comissão. Assim sendo, e aí a técnica já está organizada nesse sentido aí, posso botar para deliberação? Maravilha. Passando para o primeiro processo 6962, projeto de lei 67/2025, de autoria do vereador Maurício Leite, com a emenda dispondo sobre as diretrizes para a implementação do programa de estímulo, incentivo e promoção e apoio à mulher empreendedora. Um relatório deste vereador que vos fala, um parecer pela aprovação da matéria com emenda de redação. Faço observação que o vereador Mandinho Fontoura pediu vistas na 6ª reunião ordinária dessa comissão, ocorrida em novembro do ano passado, e o vereador apresentou voto em separado também pela aprovação da proposição. Vossa Excelência queria detalhar alguma coisa em específico, não, vereador? Tá bem elucidado os dois votos com emenda. Então, vereador, para discutir? Em votação, PL 67/2025. É bom que eles venham, também conhecem o funcionamento da comissão aqui, né? Trabalho legislativo. Eu já estou na segunda do dia, né, Léo? E a sessão ordinária de todo dia. Foram 3 horas e pouco de sessão ordinária, tá? Bom, votação encerrada. 3 votos sim. Relatório aprovado e, consequentemente, matéria também aprovada. Fica à vontade, vereador. Eu aprovo a matéria em razão de estar incentivando o empreendedorismo. Eu sou um vereador que atua e apoia essa causa, embora, só abra um parênteses, eu particularmente acho que cotizar esse programa, que eu não vejo razão. Acho que nós temos que incentivar qualquer pessoa que queira empreender, independente se seja mulher, homem, criança, jovem, né? Mas eu acho que é importante, se o vereador entendeu que queria classificar a mulher empreendedora, mas eu entendo que o empreendedorismo é algo universal e que a gente deve estimular sempre e apoiar naquilo que for necessário. Só deixar esse meu comentário, porque a gente vai personalizando demais as coisas. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa, algo mais uniforme para atender o empreendedorismo e o empresário capixaba, nesse caso, aqui da cidade de Vitória. Muito bem. Passando para a segunda pauta da nossa ordem do dia, segundo item da pauta da nossa ordem do dia, é o processo 28.404/2025, projeto de lei 499/2025, de autoria do vereador Davi Ismael, cuja ementa dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário aos contadores regularmente habilitados e registrados no CRC, quando no exercício da atividade profissional nos órgãos, nas entidades públicas e demais entes no âmbito do município de Vitória, e da outras providências. O relatório do vereador Armandinho Fontoura, com parecer pela aprovação da matéria. Alguém deseja discutir? Não. Votação. Fique à vontade, vereador. Esse projeto ele dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário aos contadores. Esse projeto eu vou pedir vista esse projeto, porque me parece que é muito parecido com aquele que já houve um vício de iniciativa com a questão dos advogados. Então, eu acho que a gente, até para a economia processual, é melhor a gente rever isso, porque para evitar esse tipo de burocracia e de custo para o poder público, sabendo que ele terá a mesma natureza, né? Será o mesmo destino. Porque se houve uma vedação de uma categoria, obviamente não será diferente com as demais. Então, eu vou pedir vista para avaliar essa questão. É regimental, mas antes eu preciso fazer um registro da minha felicidade, vereador Leonardo Monjardim, de escutar Vossa Excelência fazer essa defesa, pois afinal de contas eu também sou um grande defensor, eu sou novato na casa, Vossa Excelência já tem mais experiência do que eu neste plenário, mas eu já cheguei aqui defendendo justamente que, mesmo que não seja atribuição desta ou de demais comissões temáticas da nossa casa, a avaliação específica, terminativa da constitucionalidade, eu concordo com Vossa Excelência. Nosso juramento aqui é de observar a Constituição Federal
e suas repercussões na prática política da nossa Câmara, razão pela qual eu não só concedo, porque não é uma faculdade minha, mas é uma prerrogativa de Vossa Excelência pedir vista, mas vista concedida com esse adendo da minha felicidade de escutar a defesa de Vossa Excelência também nesse sentido. Okay. Inclusive, eu vou recomendar ao presidente da comissão, nossa comissão, no caso, Vossa Excelência, que oficie o presidente da Comissão de Justiça que a gente passe a ter um cuidado maior, porque cria-se uma expectativa e a gente, daqui a pouco, pode ter uma discussão política sobre esse ato, porque uma vez que você reprova esse projeto por um vício de inconstitucionalidade na Comissão de Justiça, tecnicamente, você encerra uma discussão. Quando você vai para uma comissão de natureza, onde que fica o critério muito próprio de cada parlamentar, pode ter uma conotação, por exemplo, de que a gente está inviabilizando um direito para o contador, quando na verdade não é nada disso. A gente está, na verdade, restaurando uma decisão equivocada da Comissão de Justiça. Então é importante que isso seja lá atrás, vamos dizer, muito errado, vamos dizer assim, sepultado, para que não gere esse conflito político nas comissões subsequentes. Perfeito, vereador Monjardim. Quando nós analisamos a relatoria do projeto, nós não nos atemos nesta presente comissão sobre a... Não, mas é porque essa comissão não é o filtro da CCJ que a gente teve, né? Que a gente tem, inclusive não faço parte da CCJ, que analisa. Quando o projeto é recepcionado, passa pelas 5 discussões especiais, vai para a Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça passa a parecer, ele vem para cá, né, com a comissão temática pertinente, pelo parecer. Se for aprovado pela CCJ, em tese, né, a matéria queria até deixar claro, vereador, que aqui a crítica não é a Vossa Excelência, que a Vossa Excelência tem que ser até a matéria. É bacana que a relatoria da natureza do projeto. A inconstitucionalidade deveria ter sido arguída lá atrás na Comissão de Justiça. Então, fica aqui a minha observação para que a Comissão de Justiça tenha mais cuidado, para evitar exatamente, inclusive, que você seja coautor do erro. Porque você já tem somente a matéria específica, né, não julgando a inconstitucionalidade, mas acaba quando lá na frente a Procuradoria dá o parecer favorável, ou contra, na verdade, pela inconstitucionalidade, parece que você também errou dando o parecer técnico. Sugiro, Vossa Excelência, já que pediu visto, fazer remessa também à Procuradoria Legislativa dessa casa. Podemos fazer remessa? Quer votar? Votar remessa ou fazer de ofício? Eu acho que a gente pode fazer por ofício, o presidente já encaminhar direto para a Procuradoria, tendo em vista que há uma discordância sobre a constitucionalidade do projeto. Eu vou manter a decisão que já foi tomada, né? Vista concedida ao vereador Leonardo Monjardim. Eu acho que é muito procedente a questão, a posicionamento do vereador Armandinho, uma vez que se trata de uma matéria de inconstitucionalidade, porque, veja bem, nós não teremos competência para reformar uma decisão sobre inconstitucionalidade perante a Comissão de Justiça. Na verdade, aqui até eu estou sendo zeloso pela economia processual. Teoricamente, eu estaria aqui tendo que julgar somente o mérito. Como líder de governo também, para evitar um futuro veto. A Procuradoria nos evita entrar em conflito, inclusive com outra comissão, que é competente para poder arguir a inconstitucionalidade. A Procuradoria ela é soberana para poder dizer que esse processo não pode ser tramitado, inclusive na nossa comissão. Então, remessa... Muito bem. Peço que avançando na ata remessa à Procuradoria, é isso? A gente vai definir isso com o Del em instantes. Avançando com a nossa pauta, eu queria, inclusive, vereador Leonardo Monjardim, registrar, a gente já conversou sobre esse assunto, tanto eu quanto o vereador Leonardo Monjardim, que além de vice-presidente dessa comissão, também constrói a presidência da Comissão de Educação da nossa casa. A gente pôde se falar hoje pela manhã, em plenário também, sobre isso. Eu fiquei feliz de ter do vereador Leonardo Monjardim a informação de que, além de estar presente aqui hoje, a gente pode construir, quem sabe, em conjunto com as comissões. Afinal de contas, essa comissão é a comissão com atribuição para debater assuntos ligados à ciência e tecnologia, mas como a gente está tocando num assunto que também pertine, também é interdisciplinar com a Comissão de Educação, eu acho que a gente pode, inclusive, ganhar espaço, Gabriel, e menciono você pessoalmente como secretário da SPPC, ganhar terreno aqui nessa casa, no debate, por exemplo, na Comissão de Educação, fazendo aqui já esse pedido explícito ao vereador Leonardo Monjardim para que a gente consiga, quem sabe, esticar esse debate, pois, afinal de contas, nosso compromisso aqui é com
o sucesso das políticas públicas, né, para que a gente possa fazer mais e fazer melhor, seja na frente do desenvolvimento, na frente da educação e nas quantas outras que a gente não pode envolver esse tema tão importante, tão central quanto o desenvolvimento científico e tecnológico da nossa sociedade. Então, também, sem mais delongas, eu vou passar para a etapa da discussão com os convidados da nossa reunião. Na ordem, vou chamar o professor Gabriel Lucchini, a professora Viviana e Nélio, o professor Nélio também, né? Para poder fazer. A gente compõe a mesa com eles? O que você acha, vereador Armandinho? Está facultado, vereador Pedro. Eu, como presidente da Comissão de Obras e Serviços, eu tenho que fazer uma diligência agora de vistoria embaixo da terceira ponte. Fechado. Tá? Então, eu pedi, gentilmente, que os professores Gabriel Lucchini, Viviana Corte, Nélio Sequim, que possam compor conosco a mesa dessa comissão, por gentileza, pedindo já uma salva de palmas para eles. Presidente, só para constar em ata, a remessa, em vez do vereador Monjardim, para economizar o trâmite processual, consta em ata que a remessa na Procuradoria será feita pelo próprio DEL e as comissões. Por gentileza. Também quero pedir a gentileza de que nosso amigo Pablo Lira também venha compor a mesa da nossa discussão, por gentileza, também pedindo a ele a mesma cortesia da salva de palmas que nossos professores receberam. Oi. Fazendo mais uma inversão na nossa pauta aqui, em função da agenda apertada da diretoria do Jones Santos Neves, eu queria passar desde já a palavra para nosso amigo Pablo Lira fazer sua saudação inicial e também suas considerações sobre um tema que a gente ainda não discutiu aqui, mas tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir para esse tema, rememorando educação científica e desenvolvimento econômico, um projeto estratégico para a Vitória. Parece, mas não é a mesma coisa que a gente debateu aqui do planejamento estratégico da cidade, mas o senhor sabe que são temas que se imbricam e naturalmente estão relacionados, e também não só ao senhor, mas aos 3 outros membros da nossa mesa, está facultada o uso do microfone na mesa, ou então no púlpito, já fazendo a minha observação pessoal, eu prefiro falar lá do que falar aqui, então se eu fosse vocês, eu assim o faria. Fica à vontade, Pablo Lira, com o tempo de 10 minutos. Pode ser? Boa tarde a todas e todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente da comissão, querido amigo Pedro Tres, vereador, vem realizando um trabalho muito importante, qualificando o debate, a pauta aí da ciência, tecnologia e inovação, e especialmente também o desenvolvimento. Desenvolvimento, pensar no município de Vitória, que há muito tempo aí foi destaque, né, na produção científica, referência aí em várias políticas públicas baseadas em evidência. E a temática de hoje, o papel da educação científica, Pedro, no desenvolvimento econômico e social de Vitória, a gente
tocou um pouco nessa temática quando eu tive aqui na nossa discussão sobre a importância do planejamento no município de Vitória. A retomada de um planejamento de longo prazo no município de Vitória. Um planejamento, de fato, aí de Estado, que perpasse governos. Isso demonstra a responsabilidade republicana e democrática com as presentes e futuras gerações numa perspectiva da sustentabilidade. E é uma grata satisfação encontrar aqui o Gabriel, parabenizar o trabalho também no âmbito da SBPC, e também a professora Viviana, e também a presença aqui do querido amigo cientista, intelectual, companheiro aí contemporâneo de UFES, temática aí de oceanografia, um cara, uma referência nacional nessa área, e sobretudo é uma liderança jovem capixaba com espírito empreendedor, com um negócio de sucesso na pesquisa no campo da oceanografia. Vou poder falar melhor do que eu aqui das temáticas, meu querido amigo Nélio Sequim. E eu venho aqui trazer um pouco da visão e da fala, uma saudação aqui em nome do Instituto Jones dos Santos Neves, que completou 50 anos, meio século aí no ano de 2025. Sou servidor de carreira no Estado há 26 anos e estou diretor-presidente do Instituto Jones. E eu venho aqui, numa perspectiva macro, trazer a necessidade de uma ênfase maior, uma preocupação, como eu vinha falando, de um planejamento de longo prazo, né? Olha o que os nossos irmãos estão passando no estado vizinho de Minas Gerais. Mais de 60 mortes, pessoas desaparecidas, famílias desabrigadas, desalojadas, um impacto econômico e social, aonde o Estado do Espírito Santo está enviando ajuda, né, uma mobilização nacional aí para a resposta do evento climático extremo que aconteceu aí, das fortes chuvas dessa última semana em Ubá e Juiz de Fora. Então, a importância da gente fazer o dever de casa, com base em evidências científicas, com base na construção democrática de planos de longo prazo, a importância de Vitória se inserir nesse circuito aí de responsabilidade com as questões da sustentabilidade e também da maior recorrência dos eventos climáticos extremos. E a educação científica é fundamental nesse processo. Cito aqui o diagnóstico que a gente fez no ano passado, nas capitais brasileiras. Vitória foi o único município a única capital do Sudeste que não possui um plano municipal de mudanças climáticas. E a gente vê a relevância desse plano porque o plano ele é construído a várias mãos, envolve a sociedade, reforça o caráter da educação ambiental na resposta, mitigação e adaptação aos eventos climáticos extremos. Da mesma forma, os planos de contingência, de emergência, né? Vitória não pode ficar de fora desse bom planejamento baseado em evidências científicas e que ocorre uma mobilização democrática da sociedade para a construção de um futuro mais sustentável e com melhor qualidade de vida da população da nossa capital, dos capixabas. Temos aí também um estudo aí da última semana divulgado, um estudo da área da geografia lá na UFES, que apontou que a gente tem em Vitória, né, um levantamento das áreas com risco de inundação, a área equivale a 12 parques Pedra da Cebola, né? Então, uma evidência científica importante que foi desenvolvida a partir de pesquisadores, de cientistas, a nossa Universidade Federal trazendo evidências, e o município deve utilizar essas informações não de forma reativa, mas trazer os pesquisadores, valorizar o cientista, trazer ele para o diálogo, pensar soluções conjuntas. Sozinhos a gente não consegue fazer a diferença. Então, Vitória tem que somar esforços, abrir as portas aí de um diálogo franco e democrático com a academia para implementar a construção de planos, ferramentas, fortalecer a educação ambiental e também fortalecer a ciência. Olha que bacana que foi, semana passada, aqui no estado do Espírito Santo, a gente receber uma cientista, e aí eu já quero registrar aqui, em nome do Instituto Jones, e cumprimentar, uma saudação a todas as mulheres
nesse mês da mulher, as mulheres capixabas, sobretudo as mulheres na ciência. Viviana, em nome de você aí, que está representando uma liderança feminina na ciência capixaba, uma salva de palmas. Na semana passada, o Estado do Espírito Santo homenageou, através do Palácio Anchieta, o governador Casagrande e da Assembleia Legislativa, na figura dos nossos deputados e o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, a pesquisadora doutora da UFRJ, Tatiana Sampaio. Olha a ciência, que importante, né? Dialogando com o setor público, com a sociedade, promovendo ali uma melhoria da qualidade de vida do tratamento das pessoas com lesão na medula, né? Então, trazendo esperança nesse mundo que a gente está vivendo aí de muita reação, radicalização, a gente semear a esperança através do diálogo e das evidências científicas. E, por fim, eu vou trazer aí contribuições muito importantes na fala na sequência, mas eu quero também parabenizar a Câmara de Vitória pelo trabalho realizado na análise, no monitoramento da qualidade das águas do município de Vitória. Sobretudo num período que a gente está vivendo de visitas de turistas de vários estados vindo aqui para a nossa capital, ver aquele ponto ali da guarderia traz muita preocupação a qualidade da água que foi evidenciada e trazida para essa Casa de Leis, aonde os vereadores se mobilizaram, para não, numa perspectiva alarmista ou de espetacularização da situação, né? Hoje as pessoas querem tudo promover lacração na rede social, né? E acham que promover um espetáculo ridículo, isso vai mobilizar a rede social, né? Mas eu quero aqui dar o bom exemplo, reforçar o bom exemplo trazido pelo vereador Pedro Trés e o vereador Bruno Malias, que tiveram lá junto com o cientista. Nélio estava junto naquela visita técnica que foi feita naquela região. E a ciência, ao invés de estimular a população se banhar numa água duvidosa, com odor duvidoso, aspecto duvidoso, inclusive com evidências científicas mostrando que aquela água ali está com 40 vezes o nível de cloriforme fecal acima do tolerado, né? Imagina uma figura pública estimular a população a ir para aquela região. Imagina uma família com crianças com 5 anos, 3 anos, se levar, que tem problemas aí, né? Ainda está a questão da defesa imunológica, né? Você levar, estimular isso aqui na nossa capital. Então, se a gente tem um problema, esse problema, a gente tem que diagnosticar esse problema como médico. E o diagnóstico é feito com pessoas responsáveis. A gente tem os cientistas, os laboratórios, e aí eu quero, como morador de Vitória, reconhecer o bom trabalho e serviço de utilidade pública na fiscalização correta que foi feito naquela situação. Estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, realizado pelo vereador Pedro Trés, vereador Bruno Lamas, o bom exemplo aqui, Bruno Malias, trazendo aí o bom exemplo da nossa Câmara. Então, a ciência é isso. A ciência tem que andar de mãos dadas com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, com a sociedade, com os empreendedores, que também usam a ciência, né, Nélio? No século XXI, a gente não pode abrir mão para o achismo, para o improviso. A gente tem que tomar decisão e planejar as ações, tanto no setor público quanto privado, com base em evidências científicas. Então, trago aqui a saudação em nome do Instituto Jones e parabenizo a realização de mais uma sessão muito importante para a construção do futuro de Vitória. Obrigado a todos. Agradecer ao professor Pablo Lira, novamente reiterando a importância da sua função, não só na academia capixaba, né? Eu não me canso de contar essa história. Eu conheço o professor Pablo Lira desde antes de me tornar amigo do Pablo, e para mim é uma honra poder exercer esse mandato, Pablo,
E eu fico feliz que as pessoas notem isso, né? Se não todas as pessoas, menos o senhor acabou de fazer uma menção que muito me orgulha. O meu compromisso com a ciência, meu compromisso com a política pública de ciência, tecnologia e inovação, né? E nas várias dimensões que esse nome completo tem. Primeiro política, depois pública, o que é ciência, o que é tecnologia, o que é inovação, tentando compartimentar coisas que não necessariamente são separáveis, mas tentando enxergar isso de formas distintas para poder fazer o nosso carro andar, né? A sociedade avançar nesse sentido. Isso não pode ficar só na defesa do orçamento ter mais recurso, como é inclusive uma pauta central do nosso mandato aqui, como que o município de Vitória não vem executando o orçamento na dimensão e no volume que necessitaria para poder, para a administração, para a prefeitura, poder argumentar que se preocupa com isso, né? Porque falar que o assunto é prioridade é fácil, difícil é mostrar e fazer. Mas eu não poderia só fazer a defesa desse assunto sem mostrar na atuação, no dia a dia da política, da condução do mandato aqui na Câmara, desgarrado da ciência, né? E, portanto, fico feliz que Vossa Excelência tenha feito essa menção ali, pois realmente é um compromisso nosso, uma tentativa diária de atuar. Primeiro, falar de assuntos que eu não preciso dominar, eu não sou especialista nos vários temas que a cidade nos chama para debater, mas quando confrontados com uma questão que existem especialistas nesse assunto, e virtualmente a qualquer tema, eu tento sempre fazer essa conexão. Você mencionou com muita felicidade a relação que a gente vem construindo também de há bastante tempo já com o Nélio, mas especificamente nessa questão ambiental. Agora também faço a referência à SBPC, que na minha modesta avaliação é uma ponte incrível da gente poder acessar os mais variados departamentos e especialidades e laboratórios e, enfim, focos e linhas de pesquisa que a nossa universidade tem, para poder trazer isso como algo positivo para a cidade. É isso que eu defendi na campanha, defendo no mandato e quero e trabalho para que eu consiga ver isso se tornar realidade de novo na cidade. E falo de novo porque Vitória já foi vanguarda nesse assunto, mas se eu falar sozinho aqui, a gente vai passar a tarde toda e não vamos escutar nossos convidados, mas queria novamente agradecer pela participação aqui, por ter topado mais um convite nosso de vir aqui e dizer que as portas estão sempre abertas para o professor Pablo Lira, para o diretor-presidente Pablo Lira, meu amigo Pablo. Então, assim, quando quiser, eu sempre peço, né, a sua presença aqui, mas saiba que estamos sempre de portas abertas. Conte comigo. Dando seguimento no nosso debate, eu queria convidar o professor Gabriel Lucchini para fazer também o uso da fala no tempo de 10 minutos. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham aí. Bom, só começar brevemente parabenizando a fala do Pablo e também agradecendo ao Pedro, na verdade, essa importante iniciativa. Eu me apresento aqui hoje como secretário da SBPC no Espírito Santo e esse debate, essa discussão, que eu espero que seja o primeiro de vários, está sendo uma iniciativa do mandato do vereador Pedro e da SBPC aqui no Estado. Então, a gente vai falar hoje aqui um pouco, fazer um panorama dessa ideia de ciência como política de desenvolvimento para a cidade de Vitória. Veja, mas na verdade, antes, você pode passar aqui. Eu quero aproveitar para primeiro, na verdade, falar do que se trata a SBPC, porque afinal de contas a secretaria da SBPC ficou um pouco mais de 20 anos fora aqui do estado e está retomando agora. Brevemente, e aí eu sugiro que as pessoas procurem, inclusive no TikTok, que a SBPC agora tem um canal no TikTok. A história da SBPC ela já tem mais de 70 anos, é a maior sociedade científica do país, e ela está essencialmente preocupada com o desenvolvimento da ciência no nosso país, em particular com os pesquisadores, os cientistas, mas ela congrega como sociedade também a população civil e muitas instituições.
A SBPC ela atua nacionalmente na defesa da ciência e da tecnologia, inclusive o CNPq, a CAPES, o MEC, o MCTI, muitos desses órgãos que hoje estão aí tornando robusta a nossa ciência, eles são resultado de trabalhos conjuntos com a SBPC ao longo de todos esses anos, né? E aqui no estado do Espírito Santo, e na verdade por isso que nós estamos aqui também, a SBPC ela está sendo reativada agora, e a gente tem um foco muito direcionado em políticas de popularização da ciência no estado, e é basicamente sobre parte disso que eu quero falar. E o que nós estamos, na verdade, fazendo aqui é exatamente essa proposta que tanto o Pablo e o Pedro mencionaram, que a gente precisa articular setores diferentes da sociedade, e aqui a gente se coloca como um mecanismo para articular esses diferentes setores que envolvem ciência, tecnologia e educação, né? Bom, o fato é o seguinte, como está escrito ali, o mundo mudou, e o que a gente tem que pensar hoje é no que se chama de economia do conhecimento, né? O que a gente está propondo aqui é pensar, né, em mecanismos pelos quais nós podemos ampliar o acesso das pessoas ao conhecimento e pensar, na verdade, na relação que a ciência tem com a sociedade, né? Veja, para que a gente possa inovar tecnologicamente, isso é uma coisa que se fala bastante, né, de inovação e tudo mais, é preciso que se crie na sociedade o que pode chamar de uma cultura científica, né? Para inovar, as pessoas precisam ser capazes de compreender, adaptar e produzir, né? Então, a gente precisa, na verdade, em primeiro lugar, de qualificar o capital humano, né? E a gente... Acho que pode passar. E a gente precisa... como é que você cria, digamos, uma cidade competitiva nesse sentido, né, dessa economia do conhecimento? Bom, isso passa, então, pela formação de capital humano, pela consolidação do que pode se chamar de uma cultura científica, o fomento, né, da capacidade de inovação dessa cidade e a solução de problemas a partir daí, né? E a pergunta central que a gente tem que fazer para a nossa cidade é exatamente essa. Afinal, a gente quer consumir tecnologia ou a gente quer ser capaz de produzir tecnologia? E a diferença entre um e outro é dramática, né? E aí a gente está propondo que um caminho para esse trabalho seja exatamente da educação científica como política de desenvolvimento econômico, né? Veja, a gente não... essa questão da educação científica, ela não pode ser apenas uma questão que fechada aos muros das escolas e feita numa forma já consolidada ali de sala de aula e de conteúdo, né? O que a gente está pensando mesmo é de uma formação estrutural na cidade, né? Onde a gente precisa de desenvolver em cada cidadão, desde criança, né, essa capacidade de pensar o mundo a partir do olhar científico. Veja, a gente não quer formar um monte de cientista, não é esse o ponto. O ponto é que esse trabalho, né, da ciência, ou seja, dessa cultura científica, ele propicia o desenvolvimento de uma série de capacidades que vão ser importantes para formar cidadãos, na verdade, né? Tanto o raciocínio, o pensamento crítico, a cultura da evidência, né? Ou seja, você entender que as informações elas surgem e você tem evidências capazes de substanciar aquelas informações, e você desenvolver a sua capacidade de resolução de problemas, isso vai te tornar não exatamente um cientista, mas sim um cidadão que consegue dar conta do mundo à sua volta, né? Inclusive, essa relação da ciência com o desenvolvimento, né, ela é muito bem estabelecida em estudos, por exemplo, da OCDE, que eu estou colocando ali, que mostra que se você melhora as habilidades cognitivas de uma população, você, inclusive, melhora o PIB daquela população, né? Então, assim, essa questão da cultura científica, ou a alfabetização científica, né,
ela, inclusive, é capaz de fortalecer a própria democracia, né? Ou seja, é capaz de fortalecer a sociedade em diversos aspectos dela, né? Então, seja a partir do entendimento do que é a participação na democracia, no combate à desinformação, que é um problema crescente, inclusive, e na ideia de que você pode tomar decisões baseadas em evidências, né? Isso é fundamental. Ou seja, a ciência é capaz de criar um cidadão muito mais consciente e, consequentemente, uma sociedade mais forte. E aí eu quero trazer um ponto, né, que é fundamental para a nossa instituição, a SBPC, e que é a popularização da ciência como uma política pública, né? A gente tem iniciativas, em geral, muito particulares, de professores, de escolas, de você fazer feiras de ciência e tudo mais, mas, ou seja, para levar a ciência para fora dos muros escolares ou das universidades, mas a popularização da ciência, ela precisa, na verdade, ser incorporada como uma política pública na cidade, né? Porque é ela que vai permitir, inclusive, que a população tenha acesso ao conhecimento. E aqui, né, obviamente que eu não poderia deixar de fazer algumas propostas para serem debatidas mais à frente, mas, por exemplo, Vitória tem muitas capacidades, até por conta da sua própria estrutura, né, de ser uma cidade muito bem estruturada em muitos aspectos, pequenas, etc., e outras coisas mais. Então, você tem clubes de ciências, feiras de ciência em parceria de escolas com a universidade e com os IFES também. Essa perspectiva de você trazer ciência mais próximo da comunidade, até para a comunidade, inclusive, atuar atuar de maneira consistente na proposta de soluções para problemas concretos através de recursos científicos, né? E essa integração da escola com a comunidade. Você pode passar se quiser. Pode passar. Né? E aí, um fator importantíssimo nessa questão, então, quando você traz essa necessidade de popularização da ciência para uma sociedade mais justa, inclusive, quem tem um papel fundamental nisso é definitivamente o professor, né? E é por isso que a gente também está trazendo a necessidade de se criar políticas muito sólidas, né, para além daquelas que eventualmente já existem, para investir na formação docente, né? O docente ele precisa ser valorizado porque é a partir dele que você capilariza o conhecimento, e a partir desse processo de popularização, na verdade, o docente ele passa a ter um papel fundamental, inclusive não diretamente, mas nas comunidades, né? E essa formação continuada, veja, a gente tem aqui inúmeras possibilidades de propostas para serem discutidas, né, para o município de Vitória, seja em parcerias com a universidade ou com os IFES, né? Eu acho que isso é para mim, esse sinalzinho. Não, mas já estou terminando de toda forma, você pode passar. E aí eu só queria dizer o seguinte, que essas propostas a gente não está tirando do nada. Você tem referências internacionais de muito sucesso e que já são utilizadas em muitos lugares, então é necessário, inclusive, que a gente entenda e saiba como trazer essas propostas para a cidade de Vitória. Você pode passar? E o meu ponto aqui é o seguinte, que isso tudo faz parte de uma grande estratégia, na verdade, de desenvolvimento para a cidade, que atua, na verdade, de uma forma integrada, como o Nélio daqui a pouco vai colocar, né, com o desenvolvimento, a inovação. Isso tudo passa por essa discussão da ciência. Aqui, só para finalizar mesmo, tem esse diagrama que eu acho que é muito, muito ilustrativo, né? Onde você tem a escola, a universidade, os institutos de pesquisa, né? O setor produtivo e o poder público. Acho que esses 4 pilares eles precisam ser integrados, né? E por isso, inclusive, essa iniciativa de trazer esses debates aqui já é o início dessa discussão, exatamente fazer essa roda girar. Você pode passar? Bom, isso aqui, na verdade, são só umas referências para dizer o seguinte, que o que eu estou dizendo aqui, lógico, são falas até bastante, talvez, senso comum, mas são muito bem registradas e documentadas essa relação entre ciência e desenvolvimento das cidades, né?
Então, para finalizar, e agora eu prometo que estou finalizando, são 4 sugestões muito concretas que eu espero poder debater depois aqui com a Câmara, né? Que é a proposta da criação de um grupo de trabalho, que é basicamente o que o Pedro está se propondo a fazer aqui com essa comissão, né? E para que a gente possa efetivamente tratar de questões como um programa para a popularização da ciência no município de Vitória, um programa robusto de formação continuada para os professores, né, do município e, lógico, manter essa agenda permanente com a SBPC aqui no Estado. Acho que é isso. Agradecer novamente ao professor Gabriel Lucchini. Eu vou chamar nossa próxima debatedora, a professora Viviana Curti, não sem antes registrar a presença do vereador Davi Ismael, que muito nos honra com a sua presença nessa comissão de desenvolvimento econômico, e fico feliz que Vossa Excelência continue interessado nos assuntos da ciência, como sei que sua história partidária assim confirma. Também convidando naturalmente o vereador para compor a mesa, considerando ser suplente da nossa comissão, mas fique à vontade, pois sei que a agenda é algo agitada. Passando desde já também a palavra à professora Viviana Curti, também com o tempo de 10 minutos. Boa tarde, gente. Gostaria de iniciar agradecendo o vereador Pedro Trés pela iniciativa e pela aproximação do diálogo, né, com a universidade, trazendo a academia, abrindo esse diálogo com a sociedade, com a Câmara. Eu achei brilhante, viu, Gabriel, as propostas. Eu acho que a gente já começa desse ponto de partida. Aliás, dois pontos de partida, né, trazendo aqui essa perspectiva do Pedro de abrir o diálogo, que é do que eu vou tratar, né, de popularização, de popularizar a ciência, que é justamente a gente aproximar a conexão com as pessoas, trazer o diálogo. Então, eu sou a professora Viviana, do Departamento de Ciências Biológicas da UFES, coordeno o Laboratório de Popularização da Ciência, e a nossa proposta é justamente essa: comunicar, popularizar, levar a ciência para todas as pessoas. Aqui é só essa primeira tela, uma interface, né, do nosso portal de comunicação na internet, do nosso Instagram. Tem até uma propaganda da nossa participação hoje aqui nesse debate. Pode passar. Então, falando de popularização da ciência, né, o que a gente se propõe? Né? Um conjunto de atividades, né, estratégias que visam comunicar ciência para todas as pessoas, para todos os públicos, de uma forma acessível, compreensível, interessante, tendo em vista engajar, né, despertar o interesse de todas as pessoas, né, desmistificar a ciência de forma positiva, construtiva. E do que a gente está falando quando a gente fala disso de popularização da ciência? A gente está falando das praças da ciência, dos museus de ciências, das feiras de ciência, aquilo que o professor Gabriel trouxe e falou um pouquinho. E no que isso difere ou se conecta com a educação científica, né, que está no próximo slide? A educação científica é aquela que a gente já faz, é aquela educação que a gente tem nas escolas. É a educação formal, né? Está relacionado ao ensino-aprendizagem das ciências, está relacionado aos conhecimentos, às habilidades, às atitudes relacionadas à ciência, à produção do conhecimento científico, aos processos metodológicos, conceituais e fundamentais para a construção da ciência. Está relacionado a um espaço formal de produção do conhecimento científico. Não necessariamente a um espaço formal, mas, de um modo geral, prioritariamente, a um espaço formal onde todas as pessoas precisam estar. Pode passar. Então, a gente está falando, na verdade, de duas estruturas diferentes de educação, mas que devem estar juntas e trabalhar juntas. A gente está falando da educação científica escolar, que ela está relacionada a conteúdo, a currículo, a avaliações, e a gente está falando da popularização da ciência, que, como o Gabriel disse, a gente precisa de
políticas públicas que valorizem, que reforcem, que incentivem, para que junto com a educação escolar a gente possa fortalecer esse processo de educação, que é quando a gente consegue, junto com o professor nas escolas, levar atividades práticas, atividades lúdicas, atividades mão na massa, que são atividades que conectam emoção. É diferente daquela atividade escolar, porque na escola, a escola é um perfil diferente. O menino é obrigado a estar lá. É diferente dessas atividades quando você extrapola esse sistema. E essa emoção que essas atividades itinerantes, por exemplo, essa emoção que você consegue despertar com essas atividades, elas funcionam como uma cola cognitiva. É aquilo que a gente fala, aquilo que o menino não esquece nunca mais. É aquilo que ele experimentou, que ele vivenciou. Não foi alguém que explicou para ele como é que funciona. Ele participou, ele experimentou, ele criou. Então, é um mecanismo, é um conceito, é uma teoria que aquilo ele não esquece nunca mais. É onde ele desperta, às vezes, o desejo de quero descobrir espécies novas, quero ser um cientista também. Ou mesmo, como o Gabriel bem disse, né, você começa a entender como as coisas funcionam. Você consegue discernir pensamento crítico, né? E a gente está falando de um processo de educação não formal que comunica com todas as pessoas e com todas as idades, porque justamente desperta emoção, conecta com as pessoas, consegue comunicar. Então, quando eu iniciei falando, né, do compromisso trazido pelo vereador Pedro de estabelecer a comunicação, o diálogo, é isso que, quando a gente fala de popularização da ciência, de levar conhecimento para todas as pessoas, é desse compromisso com a sociedade, de estabelecer esse diálogo, de levar essa conversa para todos os espaços, para todos os ambientes, e numa perspectiva horizontal, de fazer junto, de construir junto, né? Ali a gente tem, na terceira foto, uma atividade de popularização da ciência numa comunidade quilombola. Então, a gente tem evento ali acontecendo dentro da UFES, numa praça, num parque e dentro de numa comunidade quilombola. Ali nas fotos apareceram atividades do Lab Pop para vocês, que envolvem, numa mesma atividade, envolvendo crianças, envolvendo jovens, envolvendo idosos, e despertando interesse, despertando engajamento, despertando curiosidade, na mesma proporção. E essas atividades despertam, propiciam desenvolvimento, né, aprimoramento de conhecimento, de raciocínio, de capacidade crítica. E isso é cidadania, isso é dar cidadania para as pessoas, é permitir, é dar acesso. A gente vive numa sociedade tão injusta e tão desigual, em que muitos têm acesso à informação e, por isso, têm meios de desenvolvimento e de melhores condições de vida do que outros. E criar possibilidades de que todas as pessoas tenham possibilidade de ter acesso à informação, isso é dar cidadania a todas as pessoas, né? E aí, para encerrar, dizer que trazer, né, a gente discutir propostas e políticas públicas que valorizem, que incentivem e que fomentem políticas de popularização da ciência, isso é fundamental, porque a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. E aí a gente tem um exemplo disso com o boom que está acontecendo no momento, em termos de falar sobre ciência, né, com aquilo que a gente está vendo acontecer com a polilaminina, que todo mundo está falando e todo mundo está vendo que bacana que é, né, quando a gente tem resultado de pesquisa científica. E aí é que a gente vê como é importante o investimento na ciência, na hora que você vê o resultado voltando, né, em benefício para a sociedade. Mas para que a gente tenha resultado de ciência voltando em benefício para a sociedade, a gente precisa valorizar a ciência, a sociedade precisa entender qual é o papel da ciência e por que ela é importante, né, e perceber que a ciência tem poder de transformação.
Mas, para isso, a informação precisa chegar nas pessoas. Informação é poder, é transformação. Só que as pessoas precisam ter acesso a essa informação. E é isso. Obrigada. Agradecer a professora Viviana, registrando também desde já a minha felicidade de recebê-la aqui para um assunto que é tão importante para nós em conjunto, né, e também para a cidade, mas também registrar que nós temos, fica à vontade, registrar que nós temos nossa caminhada anterior ainda, né, em conjunto na Transparência Capixaba, como a senhora acabou de requerer, naturalmente mais uns minutinhos, pode ser mais 3 minutos? 2, vou reivindicar meu restinho de tempo. Tá bom. Só para comunicar, né, como é o mês das mulheres, o LabPop, a gente tem uma iniciativa importante, todo mês de março, a gente tem uma exposição Cientistas Brasileiras. Essa exposição já foi feita, a primeira edição dela foi feita aqui no município de Vitória, e depois ela se tornou itinerante. É uma exposição de popularização da ciência, que divulga a importância de mulheres que tiveram um papel importante na ciência brasileiras, né? Mulheres brasileiras que tiveram um papel importante no avanço científico, cultural, né, educacional no Brasil. Esse ano a exposição vai para os municípios da região centro-serrana, vai para Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina. Então, eventualmente, quem tiver nesse mês de março passar por esses 2 municípios, tem lá, a gente coloca sempre a propaganda no Instagram do LabPop, vocês podem ver por onde a exposição vai estar, vale a pena visitar. Era só fazer esse lembrete, essa propaganda de uma das ações conectadas à temática do mês. Novamente, refazendo o agradecimento à professora Viviana, a gente vai passar agora para o terceiro convidado da nossa comissão, para a nossa reunião de hoje, reforçando ainda que nós teremos a oportunidade de continuar discutindo, né, a exposição do Nélio Sequim pelo prazo de 10 minutos, que fica à vontade para fazer de onde quiser, mas também que após a fala do Nélio teremos a oportunidade também de comentar, conversar e quem sabe pensar em encaminhamentos conjuntos através do mandato, da comissão, na minha esperança, da Câmara como um todo, e quem sabe conseguir fazer a Prefeitura de Vitória compreender a importância daquilo que a gente vem debatendo politicamente já há mais de um ano no mandato, mas que na verdade a cidade clama e pede já há bastante tempo, desde que o município abandonou a política pública de ciência, tecnologia e inovação no nosso município, que dirá ainda a interseção disso com outras frentes, como é o caso da educação. Nélio, 10 minutos, por gentileza. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, né? Agradecer, Pedro, pelo convite. É um prazer pessoal de uma satisfação muito grande compor a mesa. Eu conversei com o professor Gabriel, onde a sociedade brasileira, a SBPC, está presente. Foi no Encontro Nacional da SBPC em 94, onde eu tive esse contato muito primário, assim, com 10 anos de idade. A cidade, de fato, ferveu ciência e tecnologia naquela época. É uma história do município muito particular, porque vários arranjos começaram a se estruturar, né? E aí a gente fala da Tec Vitória, a gente fala da proposta do Parque Tecnológico, da legislação de ciência e tecnologia, né, municipal. Então, há algumas décadas a cidade já tomava dessa água, né, e por algum motivo ela descontinuou, né, mas ciência e tecnologia é uma pauta resiliente acima de tudo, né, então acho que sempre é oportuno discutir. Cumprimento a professora Vívera, questão do mês da mulher, também parabéns assim por ser essa referência e inspirar tantos outros jovens, assim, né, que é um trabalho fundamental, né, e é um trabalho desgastante, porque envolve muitas emoções, né, então, parabéns, porque é um trabalho árduo, de fato. Mas, dentro da apresentação que eu preparei, falar sobre o papel da educação científica no desenvolvimento de Vitória,
Pode voltar, por favor. Dentro de um contexto de cultura oceânica, né, eu me chamo Nério Sequim, enfim, falo como coordenador técnico da Associação Brasileira de Oceanografia do Espírito Santo, do Brasil, né, a seção Espírito Santo, e também empreendo na área tecnológica. Então, é um assunto que é uma pauta que transpassa tanto a minha formação como a minha atuação profissional. E dentro de cultura oceânica, né, a gente está dentro do município de Vitória, né, que é uma cidade moldada pelo mar, literalmente falando. É uma cidade insular, né, uma das 3 capitais do Brasil, né, e no aspecto visual do cenário muito importante. Tem uma base econômica ligada fortemente com porto e logística, e isso é uma conexão importante, né? A gente não tem que ter um esforço para construir pavimentação, para construir estradas, né? A estrada está posta ali na nossa costa, né? E isso é uma vocação. E é importante a gente se apropriar dessa vocação e ter um entendimento dessa vocação. Pode passar, por favor. Atividades offshore, né? Altíssimo valor agregado, uma cadeia econômica bem carreada, né? Uma esteira dentro da cadeia econômica, né? A gente tem aí as principais fornecedoras de componentes, de produtos fabricados dentro do município por uma cadeia internacional, né? Então, isso é um valor muito, muito forte, né? A pesca artesanal e industrial, né? A gente tem uma comunidade tradicional na pesca muito forte, né? Centenária, né? Que está muito vinculada à formação da cidade. Pode passar, por favor. Uma inserção de cadeias globais marítimas, né? Então, a gente tem um maior porto de escoamento de minério de ferro do mundo, né? Basicamente, nós somos uma cidade-mar, mas, por algum motivo, a gente não se reconhece como uma sociedade marinha, né? São 2 termos, a gente não se apropria dessa vocação. Agora, eu vou começar alguns slides, que é mais no fluxo, eu peço para você ir passando, por favor. Então, nós somos capital, acima de tudo, de um estado marinho. Então, eu digo assim, a gente é uma sociedade marinha. Marinha de quê? Eu aproveitei uma apresentação no Congresso Brasileiro de Oceanografia, que vai ocorrer aqui em Vitória. Né? Então, o Espírito Santo tem isso dentro da sua história, né? Então, tanto no aspecto visual, no posicionamento, da localização. Pode ir passando. A gente tem heróis de referência dentro da nossa cultura, ligada à questão marinha. Pode passar. Festa de São Pedro, Fincada de Mar São Benedito, pode ir passando. Bandas de Congo, comunidades tradicionais originárias, interação com esporte e lazer, identificação culinária, cultural, né? Aí nem se fala. Ondas de referência para práticas que movimentam o turismo, movimentam o aspecto dentro da economia azul. Ondas com reconhecimento nacional, hotspot internacional de pescaria de peixe de bico, né? Então os recordes mundiais estão aqui. Ecossistema manguezal presente de várias regiões e tipologias, são coisas diferentes. Aí é uma tipologia que é rara dentro do Atlântico Sul, né? A gente tem mangue dentro do Espírito Santo, o ecossistema manguezal dentro de uma plataforma carbonática. Isso não ocorre em todas as regiões, isso é uma vocação bubólica, né? É um aspecto de interação com o ambiente, né? É o começo da ocorrência de falésias, né? Então, ao final do escudo cristalino, falando tecnicamente, o começo da formação barreiras, assim. Então, uma transição geológica importante, né? A gente tem a alteração da linha de costa, frente a mudanças climáticas, isso daí, paleorregistros, problemas complexos, né? Urbanização e alteração da linha de costa, isso daí é no norte do estado. Intervenção e alteração da linha de costa. Urbanização de uma forma caótica, né? Dentro do projeto Orla, está entre os 3 piores registros de urbanização costeira, né? Espécies relevantes ecologicamente, né? Espécies bandeiras, né? Então, quelônios, tartarugas, aqui é o principal hotspot do Brasil, baleias, cetáceos, pode ir passando. Né? Peixe-boi, volta ali, por favor. Foi extinto na década de 50 a 60 do estado do Espírito Santo. Olha como que a gente não tem relação, olha como que a gente não se identifica, né? Olha o quanto isso é grave, né? A gente não consegue passar memória, simplesmente acabou, tinha no Rio Doce, simplesmente acabou. E isso a gente não perde só ecologicamente, como a gente perde em ativo de bens e serviços. Isso daí é um recurso, né? Tá fazendo avistamento de baleia, é um recurso econômico, é um recurso turístico, né? Então a gente eventualmente perde isso. Pode ir passando. Maior extensão de plataforma carbonática marinha do Brasil, capital nacional de biodiversidade marinha, Guarapari foi reconhecido. Isso daí a gente chama de uma floresta fóssil, né? Isso não deveria estar aí, mas está lá. Floresta kelp, volta ali, por favor. Que é um ecossistema que ocorre
no Atlântico Sul só no litoral capixaba, com grande importância bioquímica, né, e ecológica, sobretudo, e a gente tem muito pouco conhecimento desenvolvido sobre elas. Pode passar. Cadeia Vitória Trindade, ponto mais oriental do Brasil, pode passar. Uma diversidade de ecossistema, de ambiente extraordinário. Assim, isso é um ponto muito peculiar no Atlântico Sul, né? E dentro desse cenário, a gente tem, nos últimos anos, a Marinha do Brasil fazendo um trabalho exemplar dentro da CECIRM, Diretoria de Hidrografia e Navegação. O Brasil já vem conquistando, né, é o que é chamado de novas bandeiras, né, é a conquista de território nacional por argumento técnico-científico. Então, existem órgãos internacionais vinculados à ONU, onde você vai lá e faz o pleito, né, de requerimento de ambiente barril. O Brasil cresceu, nos últimos anos, 67% da área total territorial. Né? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma preferência de uso, né, dentro, obviamente, do levantamento oceanográfico, uma preferência de uso de riquezas que estão nesse ambiente. Né? Então, se a gente pegar ali o litoral do Espírito Santo, a gente tem ativo minerário estratégico dentro no fundo do mar. Então, essa é uma discussão que a sociedade ela pauta, né? É um interesse da sociedade nos vários atores presentes. Pode passar. Atividades econômicas dentro da economia azul, unidade de conservação. Então, você tem ali alguns conceitos que levam à demanda de tratar aquilo como uma organização funcional. Da mesma forma que ocorre o PDU, o Planejamento Espacial Marinho é uma demanda de você organizar e gerar segurança jurídica para todos esses atores. Né? O porto tem que existir conforme as comunidades tradicionais, enfim, todas as atividades elas têm que coexistir. Então, a organização disso é uma pauta que o governo federal uma pauta internacional, o governo federal vem debatendo, né? Quem está liderando isso hoje em dia é o BNDES, no fomento a essa questão do planejamento espacial marinho. Pode passar. Estaleiro Jurong, mercado de demanda global, pode passando agora. Né? A primeira ZPE do Brasil, isso é um fator formidável. Rota e trânsito de navios com finalidades distintas, pode passar. Complexos eólicos offshore, né? Então a gente já tem solicitação de licença, a gente já tem estudos de levantamentos iniciais, né? Então isso tudo culmina o quê? Nessa necessidade de a gente se entender enquanto uma cultura oceânica. Né? Tudo que eu falei está relacionado à economia azul, está relacionado a essa interação com o oceano. Né? Então, a gente tem essa pauta organizada pelo Comitê de Oceanografia Internacional, o COI, né? Que é um comitê vinculado à Unesco, que você tem essa proposta agora de cultura oceânica para todos. Né? E dentro do mundo, no cenário global, essa ação está sendo implementada dentro do ensino formal. Né? Então, o Brasil assinou, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o COI, ações, né, de intenção de aplicação da cultura oceânica dentro do escopo formal de ensino. Isso não depende de ações federais, necessariamente. A gente poderia, por exemplo, já ter um vínculo desse municipal com o COI, né, para você começar já a nacionalizar, frente à nossa vocação para questões marinhas, né, os slides que foram passados. Né? É coordenado pela Unesco, está inserida dentro da década do oceano, então a gente está é a primeira vez que isso acontece. Né? Toda a pauta internacional de 2021 a 2030 está focada nisso, a gerar um maior entendimento do oceano. A gente conhece muito pouco do oceano, né? Então, para isso, foi declarada a década das ciências oceânicas. Né? Existe esse protocolo recente do MCTI, né, para inclusão do currículo nacional. A cultura oceânica significa o quê? Compreender a influência do oceano sobre nós e a nossa influência sobre o oceano, para a gente entender e utilizar de uma forma mais apropriada, focada dentro do desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável, a gente não está falando aqui apenas de conservação, apenas de gestão, a gente está tentando entender quais são todos os ativos que a gente tem dentro do ambiente oceânico para fazer a gestão de uma forma mais sustentável. Né? Então, o ativo pesqueiro, a gente não pode perder o nosso estoque pesqueiro. A gente tem que garantir a retroalimentação da biomassa, a gente tem que garantir todos os preceitos para os pescadores conseguirem extrair essa proteína e ofertar para a população. Então, são temas muito transversais, né, que envolvem vários atores da sociedade. Pode passar. Não é educação ambiental, né, que a gente está falando. A gente está falando de estratégia de futuro. São coisas distintas. Né? A cultura oceânica envolve regulação do clima, segurança alimentar, como eu falei dos pescadores, energia, logística, biodiversidade, economia.
é a formação do capital humano para setores estratégicos, basicamente. Essa formação de capital humano, a gente não está falando de oceanografia, a gente está falando de todas as ciências, né? Então, a gente precisa de engenheiros para desenvolver a economia azul, a gente precisa de oceanógrafos, mas a gente precisa de biólogos, precisa de físicos, matemáticos, geólogos, né? Enfim, sociólogos, antropólogos, enfim, a gente precisa de muita formação de capital humano. Pode passar. E aí ocorre uma dissociação em Vitória, né? A gente tem potencialidades geográficas, econômicas, né? Uma cadeia global, mas a gente não tem essa identidade educacional marinha, a gente não tem consciência da economia oceânica e a gente não consegue estruturar, enquanto sociedade, academia e governos, essa política pública estruturante, né? Essa lacuna limita o nosso desenvolvimento. E aí, aproveitando um pouco essa desassociação, ela não pode inibir a participação da sociedade frente a algumas pautas que são relevantes agora. Por exemplo, o município de Vitória está desenvolvendo o projeto Orla. É importante a interação da sociedade em todos os atores, né? A gente está falando do setor produtivo, né? Enfim, o que move a economia ali, mas o setor acadêmico, as associações, a organização civil, ela tem que ter uma participação e a transparência das ações seria mais interessante ou mais adequado qualquer cidadão poder acessar uma plataforma e poder ter consciência do que está acontecendo e como, de fato, ele pode contribuir. Pode passar. É uma janela de oportunidade de economia azul, né? Então, a gente fala de setores estratégicos, como já foram falados, né? E países que estruturam a educação científica oceânica atraem investimentos. Por exemplo, o planejamento espacial marinho. A indústria de offshore não vai vir aqui se a gente não tiver um planejamento espacial marinho. Isso é fato, porque o capital que vai investir na infraestrutura, ele tem que ter uma segurança jurídica. E sem um planejamento espacial marinho, por exemplo, a gente não consegue. E o que é ser atrativo ou não? Uma vez que essa indústria se fixa aqui no Espírito Santo, os portos, toda uma cadeia de negócio, de macroeconômica, ela vem sendo carreada, né? A criação de hubs tecnológicos, desenvolvimento de empresas de novos negócios, né? Serviços ecossistêmicos, né? É o que eu falei, por exemplo, a oferta de proteína é um bem em serviço, né? Que acontece. Então, a região costeira de Vitória, ela já proporciona esses serviços ecossistêmicos. Por exemplo, o manguezal e as praias protegem contra a erosão, a regulação microclimática, a sustentação da biodiversidade, a garantia da qualidade da água, sustentação dessas cadeias produtivas. Sem educação científica, a gente não consegue ter essa percepção de valor. A gente não consegue nem defender a política pública. E a gente não consegue fazer um planejamento estratégico no curto, no médio e no longo prazo. Pode passar. Então, educação científica ela é a base do desenvolvimento, né, mais qualificado. Ela gera um capital humano mais qualificado. Nesse ponto, o Estado do Espírito Santo ele já tem uma maturidade absurda, né, o que a gente consegue formar nas instituições de ensino do Espírito Santo, sobretudo nas universidades, o VV, a UFES, o IFES, FAES, enfim, a gente tem uma qualidade na formação internacional. Isso é fato, só pegar a produção científica do Estado, né? Gera inovação, e a inovação nem sempre a gente está falando de tecnologia, de software, app. A inovação metodológica ela pode ser aplicada dentro de uma sociedade de diversas formas, tanto política pública, tanto gestão, segurança jurídica, né? Isso proporciona empreendedorismo, uma atração maior de investimento e desenvolvimento econômico sustentável. Pode passar. Essa cultura pode, né, desenvolver tecnologias melhores, né, para você monitorar e conhecer, né, criar programas de iniciação científica escolar, que é um ponto, na minha época, eu fui bolsista de PIBIC do município de Vitória, né, formava muita gente, gerava-se muitas monografias, trabalhos técnicos, mas, como cidadão, eu nunca consegui acompanhar o desenvolvimento do conhecimento de base que é feito, realizado na universidade, e como que isso falta um gap para você aplicar isso em política pública. A sociedade sempre tem uma infeliz frase, né, que a universidade serve para pesquisar sexo dos anjos. Não, ela cumpre a função dela de elucidar um conhecimento de base. O que a sociedade vai fazer com esse conhecimento de base demanda de outros atores. Uma casa legislativa, uma comissão de desenvolvimento, algo desse tipo, já começa a ter essa interação. Então, isso carece dentro do nosso Estado, da nossa sociedade, né? Então, fazer essa integração entre as instituições de ensino e a cadeia produtiva
estruturar editais municipais de inovação, criar um observatório dessa economia sul. Sem a ciência, a gente não consegue ter uma economia estruturada. Se me permite, Nélio, uma frase que eu escuto muito, que eu escutei muito quando estava na universidade, é que a universidade estava de costas para a cidade. E a provocação que eu sempre refiz, né, devolvi para a pessoa que me falava isso, é se não era a cidade que estaria de costas para a universidade também. De fato. Então é um pouco esse o esforço nosso, sim. Se é verdade que a universidade está de costas para a cidade, também é verdade o contrário. Então, o meu trabalho aqui, um dos objetivos que eu acho que a cidade me deu é para conseguir virar ela de volta para a universidade. Sim. E aí a gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, né, para a gente se encontrar, quem sabe ali na Rua da Lama, né, ali vai juntando a universidade com os portões juntando a cidade com os portões da universidade. Sua fala perfeita, Pedro, porque eu sou um sortudo que tem a oportunidade de transitar em alguns ambientes acadêmicos no Brasil, né, por conta dos meus trabalhos. E é muito impressionante quando você entra em determinados laboratórios, né, e isso são vários desses laboratórios, e você vê o que está sendo feito aqui no estado, sabe? Assim, a gente tem total capacidade de desenvolver tecnologias disruptivas para a escalabilidade global. Isso é um fato, e no final eu vou fazer uma pequena provocação. Esses investimentos, né? É muito bacana, muito legal, muito bonito falar de ciência e tecnologia, mas quem vai pagar essa conta? Quem vai fazer esse investimento? No mundo funciona como? É o Estado provendo, seja o Elon Musk desenvolvendo um veículo espacial para levar na estação espacial, ou outra empresa para levar à Lua, aquilo é uma encomenda estatal. Aquilo dali ele não investiu o dinheiro dele, tirou o dinheiro dele, olha, vou desenvolver uma nave espacial, enfim, um ônibus espacial. Foi uma provocação pública, foi um edital, foi um crivo, e ele levou bilhões e bilhões e bilhões e teve sucesso na sua execução. Então, o fomento estatal, ele interage, e dentro da ciência e tecnologia você tem, depois de estruturada toda uma formação de talento, de economia, diversificação econômica, esse investimento é fundamental e é só assim que funciona em toda a história da humanidade, não tem outra forma, né? Então, por que a gente fala em investimento? Essa necessidade. A cultura oceânica, e aqui oceânica está num formato que pode incorporar qualquer outra, então a cultura de engenharia, a cultura de automação, a cultura de robótica, a cultura de qualquer saber, né, mais essa economia, depende de investimento contínuo em ciência e tecnologia. Né? Sem orçamento estruturado, não tem como a gente ter política pública sustentável que garanta a sobrevida dessas ações ao longo do tempo. Dentro do contexto internacional, né, a intensidade de PID em percentual do PIB, né, a gente tem um mundo a 2% do PIB, a OCDE em 2,7%, e aí você pega os países que estão na voga disso, né, que estão na frente disso. Israel, 6%, Coreia do Sul, 5%, Estados Unidos, 3%. E a discrepância que tem para a América Latina, 0,6%. Né? Então, países líderes investem mais que o dobro da média global. Desenvolvimento econômico está correlacionado com essa intensidade de investimento em ciência. E as ciências de base para a base. A gente está falando de ensino fundamental, de ensino médio, não só o desenvolvimento técnico do conhecimento, né? Quem investe mais cresce, essa é a relação direta, né? Então, é um questionamento. Né? Países com maiores intensidades de PID, obrigatoriamente, isso é uma regra, lideram a exportação de tecnologia, atraem capital estrangeiro, produzem novas economias globais, têm maior produtividade média. Investimento em ciência e tecnologia não é um custo, ele nunca pode ser visto dessa forma, é um mecanismo de geração de riqueza futura, é o melhor investimento em tesouro direto, eu costumo brincar. Dentro dos relatórios da OCDE, a cada 0,5% investido do PIB para a ciência e tecnologia, o PIB cresce proporcionalmente em 2% ao longo de 8 anos. Então, se você aumenta a receita do PIB esse ano em 0,5%, que é uma fração muito pequena, a Vitória tem capacidade econômica para isso, você vai ter um crescimento direto em 8 anos de 2% do PIB. Então, é um investimento de fato. Onde que o Brasil está? Né? 1,2% do PIB em PID, maior distribuição concentrada nos estados do Sudeste, forte dependência do orçamento federal, porque você ainda não tem essa estruturação para todos os estados e todos os municípios. Né? Município muito mais, porque não é todo município que tem uma estrutura econômica para poder ter uma participação dessa. Né? Dentro das capitais brasileiras, né,
E aí já é um ranking um pouco deficitário, porque você tem macroeconomias como Campinas, Ribeirão Preto, né, enfim, outros municípios metropolitanos que não estão aí, né, nessa conceituação, mas São Paulo, 0,06 do PIB estadual, municipal, Recife 0,14, Florianópolis 0,15, Vitória 0,08. É uma participação menor do que a média nacional, uma participação menor do que o cenário regional, é uma participação, ainda que a gente tem potencialidade para mais, Vitória ocupa uma posição intermediária. Está junto com Fortaleza, está junto com outros capitais que têm ali um arcabouço entre a 5ª colocação, 8ª colocação, né? Dentro dos investimentos estratégicos, né? E aí a gente pegando aqui a Sincof, que é a plataforma que você consegue captar informações contábeis dos estados, dos municípios e da federação. O PIB municipal é de 2,8 bilhões, a percentual 0,78, investimento per capita 6,81 por ano. A gente está falando que por cada cidadão, o município gasta menos do que uma passagem de ida e volta de ônibus, né? Então, a gente está falando de R$ 6,80. Isso é próximo a $1, €1, né? Então, por pessoa, é muito pouco. Muito pouco, não estou comparando, eu só estou olhando internamente. Quando você olha a economia, as receitas, né, o balanço econômico do município, você vê claramente que ela tem capacidade de investir mais. O que é investido em comunicação, por exemplo, é exorbitante maior, né? Não estou falando que não tem que investir em comunicação, não quero entrar nessa pauta, mas é uma comparação que a gente está muito atrás, a diferença é estruturante. Pode passar. E aí foram onde eu tirei as informações, que são dos LOAS, né? Então você há uma diferença entre o que tem no Sistema Nacional e o que está constante nas LOAS, né? Isso acontece muito no Brasil. Pode passando. E aí, dentro do cenário da Lua, a gente encontra o quê? Há uma evolução no investimento muito errático, né? A gente tem, no ano de 2021, que eram investidos R$2 per capita em ciência e tecnologia, né? Ou 0,04% do PIB não, de todas as despesas gerais, a gente encontra em 2026 com R$4,91, quase R$5 por pessoa por ano. Só que a gente percentualmente gasta o mesmo dinheiro, a gente não aumenta o investimento em ciência e tecnologia, então a gente está literalmente estagnado, com algumas flutuações preocupantes, porque você não consegue uma percepção da sociedade que é uma política pública, certo? Nélio, a gente vai ter tempo de debater, naturalmente, mas tem coisas que a gente acaba, se não falar na hora, acaba se perdendo. Eu, primeiro de tudo, impressionado com o levantamento que você fez. É essencialmente a defesa que a gente faz aqui, enfim, há meses, mas eu também não tinha tido esse esforço ainda de fazer esse comparativo, mas eu preciso adicionar uma dimensão ainda que talvez tenha faltado para a gente poder até avançar em conjunto nessa avaliação. Se puder voltar alguns slides, por gentileza, mais alguns, na verdade. Esse aí. Aí está mostrando o dado do sistema, né, de que você mencionou, e depois tem a LOA, ou as LOAs dos anos da atual administração do prefeito Lorenzo Pasolini. Quando o senhor coloca o que está previsto no orçamento, o orçamento, a gente pode debater depois disso também, né, além de ser uma dimensão da prioridade da administração, também é só uma previsão. Sim. O orçamento pode ser remanejado para poder aumentar, mas, infelizmente, o que acontece em Vitória é que é executado muito menos do que é previsto no orçamento. Então, os dados, por incrível que pareça, que o senhor acabou de apresentar, numa avaliação superficial minha, estão ainda superestimados. Sim. Eu acho que a situação nossa que já é ridícula, absurda, o que você acabou de explicar, é ainda pior a situação quando a gente vai olhar não para o orçado, mas para o executado. Sim. Eu acho que a gente pode, inclusive, avançar, e já peço pela mais uma ajuda sua nesse sentido. Se a gente investigar
a execução orçamentária, nós vamos encontrar duas coisas. A primeira coisa que nós vamos encontrar é que é executado menos do que o orçado. Se a gente for investigar dentro da execução quais são as despesas que estão sendo contabilizadas pelo município de Vitória como ciência, tecnologia e inovação, vai ser ainda pior a situação. Porque nessa conta da execução do que a prefeitura enquadra como função de governo, ciência e tecnologia, está lá previsto as despesas de água, de energia, de conservação, de limpeza e de segurança da sede da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, que não era para ser a sede da CDTIV, que o senhor conhece muito melhor do que eu essa história, a construção do Centro de Inovação do Parque Tecnológico, e a Prefeitura, talvez por falta de outras coisas para colocar no orçamento como ciência e tecnologia, porque não sabem o que fazer com o dinheiro orçado, ainda botam despesas de custeio de administração normal de uma repartição pública, que não deveria ser repartição pública, não deveria ser sede da Companhia de Desenvolvimento ali, mas ok. Essa despesa deveria ser categorizada como tal, como o que realmente é, como custeio e administração de mais uma entidade do orçamento da cidade, do funcionamento da máquina pública. Então, sequer verdadeiramente ciência e tecnologia. Então, assim, são camadas que a gente vai descascando, na verdade, e não vai sobrar nada. Não. Eu acredito, inclusive, que o resultado disso aqui será ainda mais grave quando a gente for investigar nesse nível. Eu não sei cadê eu achei. Não, então, assim, já faço essa questão, porque o quadro que você acabou de pintar é alarmante e a impressão que eu tenho é que a realidade é ainda pior. Não, sua colocação é perfeita, Pedro, porque... Já que a gente está avançado no tempo, você já estourou seu tempo de 10 mais 10, eu não vou pedir para você sair daí não, pelo contrário, acho que o debate é para isso mesmo. Mas o Papo pediu a palavra, acho que a gente pode fazer nesse... Claro. Nélio, compartilhando aqui da fala do vereador Pedro, se a gente for analisar esses dados no valor do orçamento liquidado, é ainda mais alarmante. E esses números que você traz aqui comprovam, com base em evidências fortes, dados transparentes e públicos, que hoje política de ciência, tecnologia e inovação no município de Vitória não é prioridade. Está longe de ser uma prioridade da gestão atual do município de Vitória. E você lembrava aí das bolsas PIBIC? A gente falou, alguns de nós aqui falamos, né? Em algum momento deu uma guinada isso aqui em Vitória. Vitória foi referência em investimento em ciência, tecnologia e inovação. Eu lembro que eu tive bolsa da Facitec. Isso. Projeto científico aprovado da Lei Rubem Braga. Então, uma parceria com a UFES. É isso que a gente tem que fazer. Com essas lideranças jovens, que a gente está vendo uma mobilização e uma insatisfação, a gente buscar resgatar esse protagonismo que Vitória perdeu nas políticas de ciência, tecnologia e inovação. Esses dados, Nélio, são irrefutáveis e revelam a grave situação. Um município que não investe em ciência, tecnologia e inovação está negligenciando o seu desenvolvimento e o futuro dos munícipes. Não, as duas falas assim foram complementares e o fato é alarmante. Depois você começa a empreender, depois de um tempo você é obrigado a entender documentos contábeis, né? E aí foi uma das fontes que foi uma das fontes que eu tentei buscar. E não é um problema de Vitória, é um problema da municipalidade brasileira, são 5.000 e tantos municípios. Eu tentei entrar em algumas capitais ali para ver Lua, para ver o que está no sistema. Você tem uma divergência muito grande dos números. A impressão que eu fico, isso é uma hipótese, não é nenhuma afirmação, é que o que é passado contabilmente para o governo federal inclui outras despesas que não foram provisionadas no Lua. Por exemplo, equipes estruturantes de tecnologia, né? Então, a estrutura de TI ela ser incorporada dentro da contabilidade nacional. Então, isso é uma hipótese porque você não tem como adentrar melhor na declaração contábil dos municípios, né? É por isso que eu fiz o retorno na Lua. E aí, quando você está na Lua, é o que o Pedro falou, você não consegue separar o que é CAPEX e o que é OPEX. O que é a tua operação, o que é investimento de fato. E dentro do investimento de fato, o que é política pública. Então, assim, você tem uma extração percentual muito alta, e acredito eu que dentro de uma estrutura administrativa municipal,
realmente o percentual das despesas para a operação seja muito alto. Isso é outra hipótese, porque você precisa dos dados, né, para comprovar isso, né? Pode passar, por favor. O que isso significa para a Vitória, né? Se Vitória deseja, e mais uma vez, a analogia economia azul serve para qualquer economia, ser polo da economia azul, atrair hubs tecnológicos, desenvolver inovação, liderar a atração de investimentos tecnológicos, ela precisa, isso é uma obrigação, e aí não estou aqui inventando essa obrigatoriedade, né? É uma obrigatoriedade de visão de futuro. Ela precisa ter um planejamento orçamentário estruturado para ser voltado para políticas contínuas de ciência, tecnologia e inovação, uma integração entre escola, universidade e setor produtivo, metas públicas claras de investimento, né? Então, você tem que monitorar isso ao longo do tempo. Você investiu e vai vendo qual o retorno disso ao longo do tempo. Pode passar, por favor. E aí a gente para num paradigma, né? Que a gente está diante de uma transição de paradigma, né? O modelo tradicional de desenvolvimento baseado em logística, e aí, entre parênteses, em commodity, né? Então, o modelo baseado em commodity, ele precisa evoluir, né? A gente tem limitações futuras já mapeadas, né? Que isso não vai... a gente não consegue manter esse modelo econômico durante muito tempo. Volta por favor. E para evoluir para o modelo baseado em ciência, tecnologia e economia do conhecimento, esse investimento se faz muito mais responsável, muito mais prioritário. Pode passar, por favor. O que significa para a Vitória, né? Essa transição, ele é um momento histórico, né? Isso é uma decisão pública, de gestores públicos, pluripartidária. A gente nessa pauta, a gente não deve envolver emoção e nem ideologia. Isso é uma coisa estratégica. Para a gente ter um futuro, a gente precisa investir nisso. Se a gente não investir no futuro, se a gente não investir nisso agora, a gente tem um futuro que pode colapsar. Então, essa transição é um cavalo selado, é uma oportunidade que se passa desse desenvolvimento tecnológico. Quem sobe agora nesse cavalo selado, lidera. Quem não subir, corre atrás no futuro. E vai ter que correr atrás de uma distância cada vez maior, né? É o último que está aí? Tá. Ah, não, esse slide que eu estava esperando. E aí uma provocação que eu sempre faço em algumas apresentações é do Shopping Vitória. Quem aqui é de Vitória? Todo mundo é de Vitória? Para quem é de Vitória, em 93 foi inaugurado o Shopping Vitória. Dentro desse shopping, que é ainda o principal shopping do município, né, que é um vetor econômico de grande importância, né, que mudou o aspecto da paisagem, né, toda a interação com o local, né, era um local muito ermo de Vitória, né, era praticamente tratado como uma desova de Vitória, né, era um terreno sem uso, né. E aí o Grupo Buais, ele foi lá, o Américo Buais, ali tem uma foto no dia da inauguração, ele inaugurou esse shopping. Só que quando você entrava nesse shopping, qual era a primeira cena que você via em todas as portas de entrada? Era uma tela... lembro bem. Você lembra disso? Eu lembro vivamente. Era isso. Um diretório que era uma tela isso. sensível ao toque. Uma tela plana, sensível a toque, em 93. Isso não existia no mundo. Olha que louco. Desenvolvida por pessoas formadas, professores da Universidade Federal, junto com o Instituto Federal do Espírito Santo, que demandou uma empresa capixaba com altíssima capacidade de desenvolvimento tecnológico, Automática Engenharia. Infelizmente, ela descontinuou nos últimos anos, mas é uma empresa, o histórico dela é formidável, né? E foi uma encomenda da economia criativa, isso que eu acho interessante, porque o shopping não precisava daquela tela, se você parar para pensar. É um entretenimento ali. É a demanda de você ter um entretenimento cultural. Até, né? O capixaba tem essa identificação de shopping como área cultural. E a economia criativa proporcionou isso para a nossa sociedade. O que aconteceu com a nossa sociedade? Isso não virou economia. Nessa época, você tinha 2, 3 empresas com patentes para esse tipo de mercado. As grandes empresas internacionais, parênteses, Coreia do Sul, de tela, não eram pujantes nessa economia ainda. Estava tudo se começando. E aqui,
A nossa sociedade certamente foi a primeira sociedade a ter interação com tela plana e touchscreen do mundo. Isso é um aspecto que eu sempre penso nisso, eu falo, é uma coisa de louco isso, entende? E aí você tem iniciativa privada com a academia, com o governo querendo ou não fomentando aquele espaço, e as pessoas que passaram por ali, várias foram trabalhar lá fora, não, o capital do Espírito Santo, não, o capital que eu digo de financeiro mesmo, não conseguiu estruturar um investimento para isso, e a gente perdeu talvez a maior oportunidade de ser vanguarda em tecnologia de autoconhecimento da história da nossa sociedade, de Vitória. Isso iria mudar a história do Estado na perspectiva nacional. Uma interação de um shopping com uma empresa de base tecnológica. Isso é fato. Isso é história, entendeu? Do nosso município. No nosso estado existem outros, o Peibras, que começou lá em Guarapari, um ano foi vendido para o Grupo Folha e virou o PagSeguro, que foi a primeira empresa fintech a abrir capital na Nasdaq brasileira, e uma das maiores aberturas de IPO naquela época, né? O próprio PicPay, né, que nasceu dentro da Tec Vitória, que teve abertura de IPO nos Estados Unidos. Quanto desse investimento, porque quem pagou a conta até agora foi o Estado do Espírito Santo, foi o município de Vitória. Pagou a conta disso tudo, da automática, do Shopping Vitória, pagou a conta que eu digo fomentou, investiu em educação, investiu em ciência, investiu... Quem pagou essa conta foi a nossa sociedade. Quanto disso está resiliente a nossa sociedade em termos de investimento, sabe? A gente só planta coisas formidáveis internacionalmente falando, e a gente não tem a capacidade de colher. Então, essa visão, essa falta de visão em investimento em ciência e tecnologia, ela não pode fazer a gente perder um novo cavalo selado. Agradecer e parabenizar novamente ao Nélio pela exposição. E queria também franquear a palavra, não só aos nossos convidados presentes aqui, mas também aos demais debatedores, se quiserem avançar, questionar, fazer algum tipo de consideração, para que a gente possa naturalmente fazer frutificar essa nossa reunião. Já, inclusive, adianto que quero receber, professor Gabriel, a apresentação do senhor, já está aqui disponível na Câmara naturalmente, mas especialmente na parte final, em que o senhor apresenta algumas frentes possíveis a gente desenvolver. Eu vejo que tem algumas oportunidades. A primeira delas a gente pode usar, no bom sentido, né, essa própria comissão para construir essa frente de trabalho, que eu acho que pode ser mais amplo do que só a própria Câmara, mas a comissão me parece que é um espaço adequado para isso, poroso o suficiente para receber atores da sociedade, da cidade especialmente, mas do Estado como um todo, até de fora, se for o caso, para poder fazer avançar a primeira proposta que o senhor trouxe. Agora, a segunda, a terceira e a quarta proposta, acho que a gente pode sentar, se debruçar sobre isso, talvez um projeto de lei, talvez uma indicação mais robusta ao município de Vitória. Eu acho que a gente pode sentar e debater isso depois com calma, após a nossa reunião também. No mais, com a palavra, o microfone está aberto aí para quem quiser fazer considerações, seja do nosso plenário ou então da mesa diretora. Bom, esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos vereadores que passaram por aqui, o vereador Armandinho Fontoura, Leonardo Monjardim, Davi Ismael e João Flávio, e declaro encerrada a reunião no plenário dessa Casa de Leis, convocando os vereadores membros dessa comissão a comparecerem à próxima reunião, que será realizada dia 7 de abril, no plenário dessa Casa de Leis. E, por fim, agradecendo especialmente ao professor Gabriel, à professora Viviana e também ao professor Nélio. Eu posso chamar de professor, né, porque eu sei que você já deu aula no IFES, pela presença, estar voluntariamente e dedicar horas da tarde dos senhores e da senhora para um assunto que sei que é o tema, ou pelo menos um tema da vida de vocês, é algo que eu sou muito grato pela oportunidade
de estar à frente desse processo e poder abrir as portas da nossa casa, da Casa do Povo de Vitória, para esse assunto que o município certamente está deixando a desejar. Espero poder ser parte, inclusive, da solução para que isso volte a ser uma prioridade para o nosso município e pela milésima vez agradecendo a vocês pelo tempo e pela participação. Encerrada a sessão da nossa comissão de hoje.